Turma do 7º ano, nós vamos fazer aqui uma retomada a respeito da nossa matéria. Quero só que vocês se lembrem que nós paramos o nosso conteúdo na parte do verbo, bom? Então, o que eu fiz esses dias que eu passei para vocês? Passei uma folhinha lá no site da nossa escola com uma revisão daquela parte da estrutura do verbo, radical, vogal temática, desinência. Coloquei lá certinho para vocês o que é verbo, né? As ideias que um verbo transmite, ocorrência, desejo, fenômeno da natureza, estado, toda aquela parte, tá? Fiz uma revisãozinha com vocês dos tempos básicos, quais são? Presente, pretérito, futuro. A partir de agora nós vamos dar continuidade nessa parte que nós estávamos vendo. Então eu coloquei aqui esta tira para a gente dar uma boa retomada no tempo básico. Então nós temos aí a evolução do transporte. Olhem a imagem para vocês entenderem o contexto da fala que nós temos aqui. Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Hoje eu ando de bicicleta. Quando eu tiver 15 anos, como andarei? Como o trânsito do jeito que está, você andará a pé. Então nós temos aí a questão do assunto que está sendo tratado, temos todo um contexto aí, né, nesse aumento de carro, de moto que nós temos aí, esse trânsito que não anda. Então às vezes é melhor a gente sair de casa a pé, tá? Mas observa, o que nos interessa aqui? Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Quais são os verbos? Quais palavras dentro dessa tirinha, dentro desse primeiro balão que eu classifico como verbo? A palavra tinha, qual é o outro? Andava. Quando eu ouço tinha e andava, eu entendo essa ação verbal no tempo de agora, presente, ou eu interpreto essa ação verbal que já aconteceu em um passado, quando eu tinha 3 anos. Então, faz referência a uma ação, tá? A uma ideia do pretérito, do passado. Hoje eu ando de bicicleta. Qual é o verbo? Ando. Em que tempo esse verbo ando está empregado ali na oração? No tempo presente. Eu ando. Está acontecendo agora. Quando eu tiver 15 anos, como andarei? Quais os verbos que temos? Tiver, andarei. Esses verbos indicam uma ação futura. Então, olha, aqui eu tenho tiver, andarei, indicando futuro. Aqui eu tenho ando, presente. E aqui nós temos tinha e andava na indicação do pretérito. No último balãozinho, com o trânsito do jeito que está, você andará a pé. O que nós temos ali? Olha, essa forma verbal aqui, ó, tá, que é usada numa linguagem informal, uma linguagem do dia a dia. Mas esse tá indica que verbo para nós? Como nós diríamos isso numa linguagem mais formal? Com o trânsito do jeito que está, tempo presente. Você andará a pé. Andará é o verbo que nós temos aqui. Em que tempo verbal ele está? Futuro. Certo? Então, 7º ano, essa parte dos tempos básicos, nós vimos e fizemos as atividades. Aqui eu também quero chamar a atenção de vocês em relação às pessoas do discurso. Olha lá, quando eu, primeira pessoa do singular, sou eu. Aqui também, eu, e aqui também, eu. Agora, olha a diferença aqui. Você andará a pé. Esse você, qual pessoa do discurso que é?
Ele está fazendo referência à segunda pessoa do discurso, do singular. Então, a pessoa do discurso é a indicação de quem está falando, de quem está ouvindo e do que nós estamos falando. Então, nós temos a primeira pessoa, a segunda e a terceira. Dentro de uma situação de comunicação, nós temos 3 pessoas do discurso: primeira, segunda e terceira. Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Esse discurso indica. A primeira pessoa é quem está falando. A segunda pessoa é quem está ouvindo. É o ouvinte, com quem eu estou falando. E a terceira pessoa é de quem se fala. Então é o assunto. Qual era o assunto tratado na tira? A evolução do transporte. Eu andava de uma forma, depois eu andei de bicicleta, no presente eu ando de bicicleta e no futuro vou andar a pé. Então, a terceira pessoa é o assunto que está sendo tratado. Então, em uma situação de comunicação, nós temos primeira pessoa falante, segunda pessoa ouvinte, terceira pessoa assunto, de quem se fala. Os verbos concordam com a pessoa do discurso, no singular ou no plural. Eu tinha, eu andava. Tinha é o verbo que concorda com a primeira pessoa eu, que é singular. E andava concorda com eu, pronome pessoal eu, que também está no singular. O que eu quero dizer aqui para vocês? Que os verbos, eles concordam com a pessoa do discurso. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então temos assim: as 3 pessoas do discurso podem estar no singular ou no plural. Olha só. Primeira pessoa, quem fala, aquele que fala. Então nós temos eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Depois temos a segunda pessoa, aquele com quem se fala, é o ouvinte. Tu e vós, que é o que aparece na gramática para a gente observar. No nosso dia a dia, a segunda pessoa é representada pelo pronome você ou vocês, que é um pronome de tratamento. A terceira pessoa, aquele ou aquilo de que se fala, é assunto, representado pelo ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. Resumindo, é esse quadro que nós temos aqui, das pessoas do discurso. Então nós temos lá eu, tu, ele ou ela. Essa é a parte do singular. Então eu tenho aqui, ó, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Aí, agora, nós vamos para o plural. Aí eu tenho lá nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Conjuguei o verbo aqui no presente, tá bom? Então, o verbo amar, concordando, ó, com o pronome eu, a primeira pessoa do discurso, fazendo a concordância, como que esse verbo fica? Amo. Eu amo. Observe o seguinte, para vocês entenderem bem o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Na forma do verbo amo, é possível você concordar com o tu? Pensa. Tu amo. Fica correto? Dá certo? Não. Porque o que eu acabei de dizer? Que o verbo, ó, estabelece concordância com a pessoa do discurso. Então, amo só vai concordar com eu. Eu amo. Não consigo dizer tu amo, não consigo dizer nós amo. Então eu tenho que estabelecer a concordância correta.
Então vamos fazer a leitura para vocês entenderem bem o que nós estamos vendo aqui. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então o verbo está estabelecendo concordância com a pessoa do discurso, no singular ou no plural, sempre lembrando que eu tenho as pessoas do singular e as pessoas do plural. Então, primeira pessoa, quem fala; segunda pessoa, quem ouve; terceira pessoa, do que se fala, de quem se fala. É o assunto que está sendo tratado. Isso é uma situação de comunicação em que nós temos aqui o estudo do verbo. Dentro desse aspecto, que nós vimos um pouquinho também, eu quero chegar nessa outra parte que nós ainda não vimos, que nós vamos ver isso aqui agora, que é a questão dos modos verbais. Os slides que eu não passei é aquela parte da estrutura, lembra? Radical, vogal temática, desinência, tema, toda aquela parte. Conjugação, primeira, segunda, terceira. Vamos aos modos, tá? Isso aqui é bastante importante para o sentido do verbo. Bom, vamos entender o que é modo. Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Vamos pensar assim: eu preciso contar um fato, eu preciso contar algo que aconteceu ou que está acontecendo. Se eu tenho certeza desse fato, desse ocorrido, o verbo será empregado no modo indicativo. Se eu não tenho certeza desse fato, se ele é uma possibilidade, uma hipótese, vai acontecer, não vai acontecer, esse verbo ele será empregado no modo subjuntivo. Se esse fato é uma ordem, é um pedido, esse verbo ele será empregado no modo imperativo. Observe o seguinte: indicativo, olha lá, indica uma certeza, uma realidade. Exemplo: eu sempre estudo. Isso aqui é um fato certo. Eu sempre estudo. Então ele é um fato real, uma realidade, é uma certeza. Então eu usei o verbo no modo de maneira objetiva, certa, real. Isso recebe o nome de modo indicativo. O subjuntivo indica uma dúvida, uma possibilidade. Olha que já mudou o contexto da fala. Olha aqui. Talvez eu estude amanhã. Talvez. Eu tenho aqui uma possibilidade, certo? Eu tenho uma dúvida. Eu vou estudar ou eu não vou estudar amanhã? Talvez sim, talvez não. Esse modo verbal recebe o nome de subjuntivo. Agora vamos pensar em uma ordem, um pedido. Estuda agora, menino. Você está fazendo um pedido, uma ordem, vai depender do tom de voz. Estuda agora, menino. Isso é um pedido. Estuda agora, menino. Isso é uma ordem. Ok? Então nós temos que observar que o modo do verbo não é uma regra específica. Ela é uma regra que atende à situação de comunicação, como que eu quero demonstrar a ação do verbo. Se eu demonstro a ação do verbo de forma certa, tá? Convicta, eu usei o modo indicativo. Se eu faço uma referência a uma ação verbal, que é uma possibilidade, pode acontecer, não pode acontecer, é uma hipótese, eu sei que eu estou empregando o modo subjuntivo. E se essa ação verbal for uma ordem ou um pedido, nós temos que lembrar que estaremos empregando o modo imperativo. Isso é muito importante. Um treino agora para nós aqui. Uma oração que eu vou dizer aqui, uma frase, e vocês vão pensar nessa frase
em relação a esse modo, tá? Então, a seguinte situação: a quarentena pode durar até 2 meses ainda. Esse fato que eu estou retratando aqui, a quarentena pode durar até 2 meses. Pensa aí junto comigo. Eu usei que modo? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Pense um pouquinho. A quarentena pode durar até 2 meses. O que vocês entendem? É um fato certo? É uma possibilidade? Ou é uma ordem? Quando eu digo que a quarentena pode durar, é certeza? Ou eu fiz uma estimativa e estou indicando uma possibilidade? Então isso é situação de comunicação. Nós fazemos essas escolhas na nossa fala, tá? Olha só o exemplo. O jogo de futebol será transmitido domingo às 16 horas. Isso é um fato certo? Ou é um fato duvidoso? Isso é um fato certo. A notícia foi dada, certo? A propaganda já anunciou. O jogo de futebol será exibido domingo às 16 horas. 4 horas da tarde. Isso é um fato certo. Quer dizer que foi aplicado o modo indicativo. Observe agora. Não jogue essa bola aqui. E agora? O que nós temos? Um modo imperativo. Foi feito um pedido. Foi dada uma ordem. Não jogue. Ou então, jogue bola no quintal. Certo? Isso é um modo imperativo. Porque quando eu estabeleço um pedido, uma ordem, eu posso dizer de forma afirmativa, jogue bola no quintal, ou eu posso dizer o imperativo negativo, não jogue bola aqui. Então, essa questão está sempre condicionada a uma situação de comunicação, a um contexto. Dentro de uma sala de aula, uma situação de comunicação. Vocês em casa agora é outra situação de comunicação. Quando nós vamos ao mercado é outra situação de comunicação. Quando vocês estão conversando com os amigos de vocês é outra situação de comunicação. E nós vamos adequando a nossa fala a uma situação de comunicação. E aí nós vamos aprendendo todas essas regras. Então aqui o que eu acrescentei para vocês? Modos verbais. Tá? Esses modos verbais, eles são utilizados para mostrar como que esse fato é expresso. Agora eu quero que vocês entendam que esses modos verbais, eles estão relacionados em certeza, dúvida e ordem. Certo? Isso é modo do verbo. Então aqui eu avancei um pouquinho no modo verbal. A parte do discurso nós tínhamos visto. Na próxima aula nós vamos dar sequência ainda ao estudo do verbo. Tá bom? Até a próxima.